O valor nesses comentários de Leonardo não está em olhá-los como reveladores de fatos psicológicos importantes, pois o que eles afirmam é obviamente falso, e Leonardo era tão sabedor disto quanto nós. Não é verdade que os seres humanos protelam o amor ou ódio até adquirirem conhecimento mais profundo e maior familiaridade com o objeto desses sentimentos. Ao contrário, amam impulsivamente, movidos por emoções que nada têm a ver com conhecimento e cuja ação, muito ao contrário, poderá ser amortecida pela reflexão e pela observação. Leonardo, portanto, poderia, no máximo, querer dizer que o amor praticado por seres humanos não seria tão desejável e irrepreensível. Dever-se-ia amar controlando o sentimento, sujeitando-o à reflexão e somente permitir sua existência quando capaz de resistir à prova do pensamento. Percebemos assim que procurou mostrar-nos como ele próprio procedia e demonstrar que todos deveriam tratar o amor e o ódio como ele o fazia. No seu caso, parece que foi isso o que realmente sucedeu. Seus afetos eram controlados e submetidos ao instinto da pesquisa. Ele não amava nem odiava, porém se perguntava acerca da origem e do significado daquilo que deveria amar ou odiar. Parecia assim forçosamente indiferente ao bem e ao mal, ao belo e ao horrível. Durante esse trabalho de pesquisa, o amor e o ódio se despiam de suas formas positivas ou negativas, e ambos se transformavam apenas em objeto de interesse intelectual. Na verdade, Leonardo não era insensível à paixão, não carecia da centelha sagrada, que é direta ou indiretamente a força motora, travessão, e o primo motore, travessão, de qualquer atividade humana. Apenas convertera sua paixão em sede de conhecimento, entregava-se então à investigação com a persistência, constância e penetração que derivam da paixão, e ao atingir ao auge de seu trabalho intelectual, isto é, a aquisição do conhecimento, permitia que o afeto há muito reprimido viesse à tona e transbordasse livremente, como se deixa correr a água represada de um rio após ter sido utilizada, quando, ao chegar ao clímax de uma descoberta, podia vislumbrar uma vasta porção de todo o conjunto. Ele se deixava dominar pela emoção
e, em linguagem exaltada, louvava o esplendor da parte da natureza que estudara ou, em sentido religioso, a grandeza do seu Criador. Esse processo de transformação em Leonardo foi bem compreendido por Soumi. Depois de citar uma passagem desse gênero em que Leonardo exalta a sublime lei da natureza, abre parênteses, o mirabile necessità, fecha parênteses, escreveu 1910, abre aspas, tale trasfigurazione della scienza della natura in emozione quasi direi religiosa è uno dei tratti caratteristici dei manoscritti Viancine e si trova 100 volte espressa, fecha aspas, devido à sua sede insaciável e incansável de conhecimento, Leonardo tem sido chamado o Fausto italiano, embora longe de discutir a possível transformação do instinto de investigação em prazer de viver, travessão, transformação que devemos considerar como fundamental na tragédia de Fausto. Cremos poder arriscar a afirmativa de que a evolução de Leonardo se aproxima do pensamento de Spinoza. A transformação da força psíquica instintiva em várias formas de atividade, da mesma maneira que a transformação das forças físicas não poderia ser realizada sem prejuízo. O exemplo de Leonardo mostra-nos quantas outras coisas precisam ser consideradas com relação a estes processos. O adiamento do amor até o seu pleno conhecimento constitui um processo artificial que se transforma em uma substituição de um homem que consegue chegar até o conhecimento. Não se poderá dizer que ama ou odeia, situa-se além do amor e do ódio, terá pesquisado em vez de amar, e será talvez este o motivo pelo qual a vida de Leonardo foi tão mais pobre de amor do que a de outros grandes homens e de outros artistas. As tormentosas paixões de uma natureza que inspiram e que esgotam paixões que foram para outros fontes das experiências mais plenas, parecem não o haver atingido. Existem ainda outras consequências. A investigação substituiu a ação e também a criação. Um homem que começou a vislumbrar a grandeza do universo
com todas as suas complexidades e suas leis, esquece facilmente sua própria insignificância, perdido de admiração e cheio de verdadeira humildade, facilmente esquece ser ele próprio uma parte dessas forças ativas e que, de acordo com a medida de sua própria força, terá um caminho aberto diante de si para tentar alterar uma pequena parcela do curso pré-estabelecido para o mundo travessão, um mundo em que as menores coisas são tão importantes e extraordinárias quanto são as coisas grandiosas. As pesquisas de Leonardo visavam originalmente, como acredita Solme, o interesse de sua arte. Dedicou seus esforços a estudar as particularidades e as leis da luz, das cores, das sombras e das perspectivas, a fim de tornar-se exímio em suas imitações da natureza e transmitir aos outros os seus conhecimentos. É provável que nesse tempo ele já superestimava o valor para o artista desses ramos do conhecimento, sempre seguindo o rumo determinado pelas solicitações de sua pintura. Foi levado a estudar os modelos do pintor, animais e plantas e as proporções do corpo humano. E depois do conhecimento de sua forma exterior, continuou ainda a estudar-lhe a estrutura interna e as suas funções vitais, coisa que, na verdade, influi também na aparência externa e merece ser considerada nos trabalhos artísticos. E, finalmente, o instinto, praticamente a quase todos os ramos da ciência natural, e em cada um ele foi um descobridor ou pelo menos um profeta e pioneiro. No entanto, sua ânsia de conhecimento foi sempre dirigida ao mundo exterior. Qualquer coisa o afastava da investigação da alma humana. Na Academia Vinciana, para a qual desenhou alguns emblemas habilmente entrelaçados, pouco lugar havia para a psicologia. Depois da pesquisa, quando tentou voltar ao seu ponto de partida, o exercício de sua arte, sentiu-se perturbado pelo novo rumo de seus interesses e pela mudança na natureza de sua atividade mental. O que o interessava num quadro era, acima de
tudo um problema, e após o primeiro via inúmeros outros problemas que surgiam, como costumava acontecer com suas intermináveis e infatigáveis investigações sobre a natureza. Não conseguia mais limitar suas exigências, ver a obra de arte isoladamente, separando-a da vasta estrutura da qual sabia que era parte integrante. Depois de esforços exaustivos para exprimir numa obra de arte tudo o que tinha em seu pensamento com relação a ela, era forçado a desistir, deixando-a inacabada ou declarando-a incompleta. O artista usara o pesquisador para servir a sua arte. Agora o servo tornou-se mais forte que o seu senhor e o dominou. Quando verificamos que na imagem apresentada pelo caráter de uma pessoa, um único instinto adquiriu uma força exagerada, como aconteceu com a ânsia de conhecimento em Leonardo. Procuramos a explicação numa predisposição especial, travessão. Embora as suas determinantes, provavelmente orgânicas, nos sejam ainda praticamente desconhecidas, nossos estudos psicanalíticos dos neuróticos levaram-nos, no entanto, a formular mais duas hipóteses que seria gratificante encontrar confirmadas em cada caso particular. Cremos ser provável que um instinto como aquele de força excessiva já era ativo na primeira infância do indivíduo e que a sua supremacia foi estabelecida por impressões ocorridas na vida da criança. Admitimos ainda que este instinto foi reforçado por aquilo que originariamente seriam forças sexuais instintivas, de modo que mais tarde poderia vir a substituir uma parcela da vida sexual do indivíduo. Uma pessoa desse tipo poderia, por exemplo, dedicar-se à pesquisa com o mesmo ardor com que uma outra se dedicaria ao seu amor, e seria capaz de investigar em vez de amar. Aventuramo-nos a asseverar que não será somente no caso do instinto de investigação que terá havido uma intensificação sexual, mas também em muitos outros casos em que um instinto se torne sobremodo intenso. A observação da vida cotidiana das pessoas mostra-nos
que a maioria conseguiu orientar uma boa parte das forças resultantes do instinto sexual para sua atividade profissional. O instinto sexual presta-se bem a isso, já que é dotado de uma capacidade de sublimação, isto é, tem a capacidade de substituir seu objetivo imediato por outros, desprovidos de caráter sexual e que possam ser mais altamente valorizados. Aceitamos este processo como verdadeiro, sempre que na história da infância de uma pessoa, travessão, isto é, na história de seu desenvolvimento psíquico, travessão. Evidenciamos que na infância esse instinto poderoso foi usado para satisfazer interesses sexuais. Constatamos a veracidade deste fato se ocorrer uma atrofia estranha durante a vida sexual da maturidade, como se uma parcela da atividade sexual houvesse sido agora substituída pela atividade do impulso dominante. Parece haver uma dificuldade especial na aplicação dessas hipóteses. No caso em que o instinto todo-poderoso é o de pesquisa, pois que, sobretudo, em se tratando de crianças, há sempre uma relutância em conceder-lhes tanto esse instinto como qualquer interesse sexual que seja digno de atenção. No entanto, essas dificuldades são facilmente solucionáveis. A curiosidade das crianças pequenas se manifesta no prazer incansável que sentem em fazer perguntas. Isso deixa o adulto perplexo até vir a compreender que todas essas perguntas não passam de meros circunlóquios que nunca cessam, pois a criança os está usando em substituição àquela única pergunta que nunca faz. Quando ela cresce e se sente mais bem informada, essa forma de curiosidade muitas vezes desaparece repentinamente. A pesquisa psicanalítica oferece-nos a explicação completa, mostrando que a maioria das crianças, ou pelo menos as mais inteligentes, atravessam um período de pesquisas sexuais infantis. Ao que sabemos, a curiosidade das crianças nessa idade não é espontânea, mas ocasionada pela impressão causada por alguns acontecimentos importantes, travessão, pelo nascimento de um irmãozinho ou irmãzinha, ou pelo temor de que isso aconteça baseado em outras experiências externas, travessão, e
que representa para elas uma ameaça aos seus interesses egoístas. As investigações visam a saber de onde vêm os bebês, exatamente como se a criança estivesse procurando modos e meios de evitar tão indesejável acontecimento. Desse modo, temos verificado com surpresa que as crianças se negam a aceitar as poucas informações que se lhe dão. Travessão. Assim, por exemplo, recusam-se energicamente à fábula da cegonha, com a sua riqueza de significados mitológicos. Travessão. Iniciando sua independência intelectual com esse ato de incredulidade, sentindo-se muitas vezes em franco antagonismo com os adultos e, de fato, jamais lhe perdoam por tê-las decepcionado naquela ocasião, omitindo os fatos reais. Elas investigam por conta própria, adivinham a presença do bebê dentro do corpo de sua mãe e, seguindo os impulsos de sua própria sexualidade, teorizam tudo, a origem do bebê, atribuindo-a à comida, o seu nascimento, explicando-o pelas vias intestinais e sobre a parte obscura que cabe ao pai. Naquela ocasião já tem uma noção do ato sexual, que lhes parece ser alguma coisa hostil e violenta, mas como a sua própria constituição sexual ainda não atingiu o ponto de poder fazer bebês, sua investigação sobre o problema da origem dos bebês acaba também sem solução, sendo finalmente abandonada. A impressão causada por esse fracasso em sua primeira tentativa de independência intelectual parece ser de caráter duradouro e profundamente depressivo.